O paganismo é um termo que historicamente foi usado para descrever religiões e sistemas de crenças que não pertencem às principais religiões mundiais, como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo e o budismo. No entanto, o termo é muito amplo e pode abranger uma variedade de crenças e práticas religiosas, muitas das quais têm uma ligação com a adoração da natureza, a espiritualidade da terra e o culto aos ancestrais. Aqui estão alguns aspectos e características importantes do paganismo. Diversidade religiosa. O paganismo engloba uma ampla gama de sistemas de crenças e tradições espirituais, incluindo o politeísmo, crença em muitos deuses, o panteísmo, crença de que Deus e a natureza são a mesma coisa, o animismo, crença de que todas as coisas têm uma alma ou espírito, bem como muitas outras abordagens espirituais. Relação com a natureza. Muitas tradições pagãs têm uma forte ligação com a natureza e frequentemente celebram ciclos naturais, como os solstícios e equinócios. Eles veem a natureza como sagrada e consideram importante viver em harmonia com ela. Culto aos deuses. Algumas tradições pagãs são politeístas, adorando e venerando múltiplos deuses e deusas. Cada divindade frequentemente representa diferentes aspectos da vida, da natureza e da espiritualidade. Por exemplo, na Wicca, uma religião neopagã, os adeptos adoram a deusa e o deus. Rituais e cerimônias. As práticas religiosas e rituais variam amplamente entre as diferentes tradições pagãs. Essas práticas podem incluir a realização de cerimônias ao ar livre, a criação de altares, a prática de magia, o uso de ervas e cristais, entre outras atividades espirituais. Resgate de tradições antigas. Muitos grupos pagãos modernos buscam resgatar e revitalizar tradições espirituais antigas que foram suprimidas ou esquecidas. Isso pode envolver o estudo de mitologias antigas, práticas de cura e a recriação de rituais ancestrais. Outras tradições paganas. Além da Wicca, existem muitas outras tradições pagãs, como o druidismo, o heathenismo, o reconstrucionismo helênico, o paganismo nórdico e muitas mais. Vamos falar sobre elas agora. Druidismo. O druidismo é uma tradição pagã que busca reconstruir e reviver as práticas espirituais e religiosas dos antigos druidas, que eram sacerdotes, xamãs e líderes espirituais em sociedades celtas antigas, principalmente na região que hoje compreende partes da Irlanda, Escócia e Gales. Os druidas modernos enfatizam a conexão com a natureza, a reverência pelos ciclos naturais, o estudo das antigas mitologias celtas e a realização de cerimônias ao ar livre. A reconstrução das práticas druídicas é desafiada pela escassez de registros históricos, mas muitos druidas modernos incorporam elementos simbólicos em suas cerimônias. Heathenismo, Asatru. O heathenismo é uma tradição pagã que se concentra na adoração dos deuses nórdicos e germânicos, como Odin, Thor e Freyja. Às vezes é chamada de Asatru, que significa fé nos deuses, em nórdico antigo. Os praticantes do heathenismo geralmente celebram os ciclos naturais, incluindo festivais sazonais, e realizam rituais e blots, sacrifícios simbólicos, em honra aos deuses e aos espíritos da natureza. A mitologia nórdica é uma parte fundamental da tradição e os praticantes costumam estudá-la em detalhes. O reconstrucionismo helênico, também conhecido como helenismo, é uma prática religiosa que visa reavivar as crenças e tradições espirituais da Grécia Antiga. Os praticantes desse movimento dedicam-se ao culto dos deuses do panteão olímpico, como Zeus, Atena, Apolo e Afrodite. Aqui estão alguns pontos importantes a serem destacados sobre o helenismo. Adoração dos deuses olímpicos. Os reconstrucionistas helênicos acreditam nos deuses do Olimpo. Adorando-os,
e prestando-lhes culto, de maneira semelhante à antiga religião grega. Cerimônias e rituais. Os praticantes realizam cerimônias e rituais em locais como templos, altares ao ar livre ou em casa. Essas práticas incluem oferendas, orações e libações, destinadas a estabelecer uma conexão com os deuses. Estudo de textos antigos. Para se aproximar das tradições espirituais dos antigos gregos, os helenistas estudam textos antigos, como os hinos homéricos e escritos de filósofos gregos. Esses textos fornecem informações valiosas sobre a mitologia, ética e práticas religiosas dos gregos antigos. Ética, beleza e sabedoria. O helenismo valoriza princípios éticos como a honra, a justiça e a virtude. A beleza, tanto na arte quanto na vida, é vista como uma parte importante da prática espiritual. Além disso, a busca pela sabedoria e conhecimento é encorajada. Harmonia com a natureza. Os helenistas frequentemente promovem a harmonia com a natureza e valorizam o ambiente natural. A reverência pelos deuses muitas vezes se estende à terra e aos elementos naturais. É importante ressaltar que o helenismo não é uma única religião organizada, mas sim uma variedade de tradições e práticas individuais que compartilham o objetivo de reconstruir e vivenciar as crenças da Grécia Antiga. Cada praticante pode adaptar essas práticas de acordo com suas crenças pessoais e experiências espirituais. No entanto, vale lembrar que o reconstrucionismo helênico não é a religião predominante na Grécia atual, onde a maioria das pessoas segue a fé cristã ortodoxa. No entanto, é uma demonstração fascinante de como as tradições espirituais antigas podem ser mantidas vivas e reinterpretadas nos tempos modernos. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe um curtir e compartilhe com seus amigos e familiares. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, clique no botão de inscrição e ative o sininho de notificações para receber atualizações sempre que lançarmos novos conteúdos. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo. Adoramos saber a sua opinião e ideias para futuros vídeos. O seu apoio é fundamental para o crescimento do nosso canal. Obrigado.